Agora a gente vai falar de saúde, tá? A gente vai falar de saúde porque a saúde começa pela boca, pela alimentação, né? E quando a gente fala de alimentação saudável, vem logo na mente da gente verduras, legumes e frutas. Fruta, de fato, traz bastante vitamina pra gente, é sinônimo de saúde, mas nem sempre é sinônimo de dieta para perder peso. E se você é do tipo de pessoa que pensa que só porque é salada de frutas você está liberada para consumir, ou ataca uma penca de bananas, ou mesmo aquele cacho gostoso de uvas, fique atenta, porque esse assunto vai ser importante, tá? A gente vai entender quais são as frutas que mais são calóricas, as ideais para serem consumidas numa alimentação menos calórica. E quem nos ajuda é a nutricionista clínica com foco em reeducação alimentar e coaching de emagrecimento, Adriane Marcon. Adriane, seja bem-vinda, como vai você? Oi, tudo bem? Tudo bom, obrigada por deixar a gente entrar aí na sua cozinha. E que bom a gente poder aprender sobre frutas, né? Vamos lá. A gente tem a sensação de que se é fruta a gente pode à vontade, não é bem assim? Não, não é bem assim, né? Na verdade, eu quero agradecer, o prazer é todo meu. E falando um pouquinho das frutas de um modo geral, as frutas não deixam de ser carboidratos, né? E eu sei que hoje também as pessoas têm medo de comer frutas, mas não precisa ter medo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês e mostrar que a gente tem que ter um equilíbrio. Tem algumas fibras, algumas coisas que a gente pode associar para ajudar na absorção dela. E tem sim também algumas frutas que têm mais carboidrato e outras menos. Então eu vou falar um pouquinho aqui que eu já separei para vocês. Ok, então vamos começar, queremos aprender. Ó, eu separei mais ou menos esses pratos aqui de trás, eles são os que têm um menor índice glicêmico. O que é isso? O índice glicêmico é a absorção, a velocidade que o açúcar vai ser absorvido na sua corrente sanguínea. Então, toda vez que a gente fala um alimento de alto índice glicêmico, é quando ele se transforma rapidamente em glicose no seu sangue, e aí a gente tem que produzir muita insulina, né, para pegar essa glicose e colocar dentro das células. Então, toda vez que a gente fala isso, que tem muito nas frutas, significa isso. Então, um diabético, uma pessoa que quer controlar o peso, precisa se atentar no índice e na carga glicêmica das frutas. Essas frutas aqui de trás, o abacate, morango, as frutas vermelhas de um modo geral, kiwi, pêssego, pera, são frutas com índice glicêmico menor. A pera, por exemplo, todas têm açúcar, né? Mas a pera, por exemplo, tem muita água na sua composição, muitas fibras. Então, isso faz com que ela seja absorvida de uma forma mais lenta, mais gradual, não dando tanto esse pico de insulina. Ou seja, numa dieta restritiva, uma dieta hipocalórica, essas frutas estariam liberadas? Ou também não? A gente precisa saber fazer boas escolhas e comer com moderação? Na verdade, eu falo assim, tudo, de um modo geral, a gente tem que ter equilíbrio e controle. Não é porque a pera, o kiwi tem um índice glicêmico menor que a gente pode comer 4, 5 no dia. Não, a gente também tem que fazer um controle. Então, eu sempre estipulo assim, vamos supor uma média de 3 porções de frutas a 4 ao longo do dia. Depende se a pessoa é sedentária ou não, né? Mas vamos estipular umas 3 por dia. Significa que eu não vou comer as 3 no mesmo horário, né? Então, eu vou comer, por exemplo, um kiwi de manhã, aí de tarde eu vou comer um pouquinho de morango, entendeu? A gente vai fazer essas combinações. E outra coisa que é muito importante é a gente evitar comer as frutas sozinhas. O que a gente faz? Eu até deixei aqui separado para mostrar para vocês. Acrescenta fibras, porque as fibras ajudam a diminuir a absorção, mesmo que sejam as que têm pouco carboidrato. É sempre bom acrescentar, ajuda no intestino, melhora a nossa saúde. Então, mal não faz, elas quase não têm sabor. É para agregar valor nutricional e ajudar nessa absorção. Linhaça, por exemplo, é uma ótima opção. A gente tem também farelo de aveia, a gente tem iogurte, a gente tem oleaginosas, castanhas. Sempre acrescenta alguma coisa junto com elas.
Tá joia. O abacate, a gente durante muito tempo viu como vilão, né? Ai, abacate é muita gordura, abacate engorda muito. E atualmente a gente tem visto, principalmente as pessoas, hoje em dia com a rede social, tá todo mundo muito informado, né? Então a gente vê algumas pessoas que fazem ali aquela propaganda do fit, né? Comendo, consumindo abacate. Abacate é uma fruta que tem pouco carboidrato. Qual que é a maior quantidade nutricional do abacate? É o quê? Carboidrato, óleo? Então, é ótimo falar do abacate mesmo, porque assim, ele é uma fruta muito boa, ele é rico em gordura boa, ele quase não tem carboidrato. Então, para quem está no controle de peso, né, as pessoas têm medo porque ele é calórico, só que as calorias dele, a maior parte é de gordura boa, uma gordura que o nosso corpo usa para a produção de hormônios, para dar energia. Ele não vai ser estocado como gordura. Claro que você não vai comer o abacate inteiro, né? Então a gente tem que fazer essas combinações. Mas ele é uma fruta muito boa para quem está fazendo uma alimentação de baixo índice glicêmico, com pouco carboidrato. Então é uma excelente opção. É verdade que se a gente, por exemplo, trocar o jantar por uma metade de um abacate, a gente consegue perder aquela gordura abdominal? Na verdade, eu falo que assim, a gente não deve substituir as principais refeições, né? Então, por exemplo, o abacate ele é uma ótima opção para uma ceia, para um lanche da tarde, sempre associando com iogurte, com castanhas, com alguma outra fonte de algum outro grupo alimentar. Agora, o jantar é muito importante a gente consumir uma proteína, legumes, que tem as vitaminas e os minerais, porque o abacate ele vai ter a gordura boa, ele não vai ter tudo que você precisa na refeição. Então, eu indico mais assim para um lanchinho, uma refeição intermediária. Ok. Vamos continuar, então. A gente já viu os que são bonzinhos, que têm um baixo índice glicêmico. Agora, você deixou aí pra frente alguns que eu acho que todo mundo ama, né? Melancia no verão é o que há, né? Um mamãozinho de manhã eu também não dispenso. E aí, esses são perigosos? Olha, antes eu quero ressaltar assim, não significa que a gente não possa comer, pelo contrário, eu sempre passo na alimentação das minhas pacientes, mas a gente tem que entender o conceito de um modo geral. Então, por exemplo, se eu comer um pouquinho do mamão de manhã, eu não vou comer depois nas outras refeições a melancia, depois a laranja, depois a banana. Então, se eu comer alguma dessas frutas que são mais gordinhas de manhã, eu vou priorizar as frutas com menos carboidrato em alguma outra refeição. Então, eu posso comer sim a banana, eu posso comer o mamão, a melancia, mas eu vou comer uma vez no dia, por exemplo, e também associar fibras a uma proteína. Então, por exemplo, o mamão é uma excelente opção mesmo para quem tem intestino preso. Então, a gente pode consumir dependendo da pessoa, umas 2 fatias de mamão, colocar uma aveia junto e comer com ovo cozido, que é proteína. Fazer sempre essa combinação. Uhum. Tá, perfeito. Vamos continuar. A banana, às vezes ela tá tão docinha e tá pequena, é quase que irresistível comer uma só. A gente pode, por exemplo, comer mais que uma banana por dia? A banana, principalmente quando está madura, né? A fruta madura, quanto mais madura, mais açúcar ela tem, que ela fica mais docinha. Para quem está nesse controle de perda de peso, eu não indico mais de uma vez. Então, uma banana e aí você complementa com algum outro alimento, porque ela tem bastante carboidrato. Então, se você está fazendo uma dieta para restrição de calórica, para perda de peso, é bom evitar, eu não indico. E aí, para você não passar fome, porque às vezes não vai saciar, ela tem a absorção rápida, coloca, por exemplo, um iogurte junto, que é uma proteína, um iogurte bom, natural, que ajuda a melhorar e aumentar a saciedade. Né? Então acaba contribuindo para a saciedade. Tá joia. Agora eu tenho uma dúvida sobre a manga, né? A manga é uma fruta bem doce, ela é bem saborosa. É uma fruta, ela tem um caroço muito grande. A gente pode usá-la como se fosse uma cota de fruta ou não? A manga eu também não costumo indicar inteira, porque ela tem bastante açúcar. Então, por exemplo, umas 2 fatias de manga, e aí você também coloca alguma coisa para contribuir, porque ela tem bastante açúcar. Outra coisa que é muito importante a gente falar é das combinações e de suco, né? Então, por exemplo, para eu fazer um suco de laranja,
eu não vou colocar uma fruta, uma laranja. Eu vou colocar umas 5, 6 laranjas e vou espremer aquela laranja. Só vai sobrar o açúcar dela, as fibras mesmo que estão no bagaço, não vai junto. Então, além de ter muito mais açúcar, a quantidade é de 6, 7, como se você comesse 6 laranjas de uma vez. Então, a gente tem que se atentar muito também nisso. Tá joia. Eu vou te pedir 2 minutinhos e eu volto pra gente tirar outras dúvidas, porque tem muitos mitos por aí. E a gente faz uma brincadeira de mito ou verdade já. Combinado? Combinado. Então eu volto. Vamos lá. E ó, a gente vai continuar aprendendo sobre frutas, porque esse papo é bom, né? Ainda mais no verão, que a gente só pensa em comer fruta. É gostoso, é geladinho, né? Nutricionista, aprendendo sobre as frutas. E eu disse que a gente tinha algumas dúvidas, né? Existem muitos mitos aqui. Agora, algumas coisas são realidade. Então, foi bom que você falou do suco, mas eu quero reforçar, né? É mito ou realidade que entre suco e água, para quem quer emagrecer, é melhor tomar água? É verdade, Cláudia, com certeza. A água nada substitui, né? E o suco acaba sendo mais calórico, porque eu falei da questão da quantidade de frutas. Se você quer tomar um suco de frutas, o que eu falo? Prioriza as frutas com índice glicêmico menor, que não vai ser separadas das fibras. Por exemplo, o morango. Você tem controle de quantos morangos você vai colocar e você não vai tirar ele, nenhuma parte dele. Não coa depois, bate com água, é bem melhor do que a manga, que tem muito açúcar. Essas frutas mais, que tem um índice glicêmico maior, como eu disse para vocês. Então, com certeza é verdade. Tá joia. É mito ou realidade que salada de frutas não é o ideal? É importante a gente comer frutas, mas separadamente uma a uma? O ideal é a gente proporcionar mesmo, né? Ver bem as quantidades. Qual que é a indicação que eu faço? Eu até separei aqui, ó, 2 exemplos de salada de frutas. Você pode até misturar os tipos de frutas, mas, por exemplo, ao invés de você pegar uma banana inteira, pegar um montão de morango, pega meia banana, pega um pouquinho do morango, você consegue misturar, mas em poucas quantidades de cada. Aqui um exemplo que eu vou dar, ó, são 2 frutas que têm um índice glicêmico maior, o mamão e a banana. E aí tem pessoas que fazem o quê? Ainda colocam um melzinho por cima, que também vira açúcar, né, carboidrato, para adoçar. Qual que é a diferença? Eu fazer uma salada de fruta com as frutas que têm um índice glicêmico menor, por exemplo, kiwi, pus um pouquinho só de pera e morango, não uma inteira de cada, e jogar, como eu disse, as sementes, a linhaça, por exemplo, jogar, por exemplo, um iogurte, já dá toda a diferença, já muda completamente a sua refeição. A sua carga glicêmica da refeição já fica totalmente diferente do que essas frutas mais gordinhas com mel. Tá joia. A produção preparou agora uma tela de mitos e verdades. Então a gente vai acompanhar, porque tem outros mitos aí e a gente já tira a dúvida agora. Pode colocar na tela pra gente ir passando para Adriane Marcon, nutricionista que está nos ajudando hoje a entender sobre frutas. Mito ou verdade que toda a vitamina das frutas está na casca? Pode falar? Adriane, pode. É mito, Cláudia. A gente tem, em algumas frutas, mais concentração de fibras na casca. Por exemplo, na maçã, na pera, né? Um tipo de fibra. Mas a gente tem tanto fora, na parte de fora, quanto na parte de dentro. As frutas como um todo, né? Elas têm bastante vitaminas e minerais. É errado a gente falar que só na parte de fora que tem. Ok, próxima tela de mito ou verdade. Vamos lá, vamos conferir. Mito ou verdade que comer manga e tomar leite realmente faz mal? É mito porque a gente não tem nenhum estudo que comprove isso, né? As pessoas antigamente falavam que dava um efeito rebote, que você se sentia mal, mas eu nunca vi assim, nenhum estudo que comprovasse essa hipótese. Então, eu não afirmo por conta disso. É mito, tá ok. Próxima tela, então, vamos conferir. Mito ou verdade que a laranja é a melhor fonte de vitamina C? A laranja tem bastante vitamina C.
mas a gente tem outras fontes também. E muitas vezes, por exemplo, se você vai fazer um suco de laranja, você pega muito mais, você deixa um pouco as vitaminas de lado e você pega muito mais o açúcar. Então vai depender de como que você vai tomar. Não é a que tem mais. Tem, por exemplo, a goiaba, tem bastante. A acerola tem até mais do que a laranja. Então é mito. Okay. Ela tem, mas não é a que tem mais. E a próxima tela, vamos lá, vamos conferir. Mito ou verdade? Não temos mais? Ah, mas eu tenho a minha pergunta agora. Eu quero saber duas coisas. Um cacho de uva, tem uvinha pequenininha agora, então o cacho não fica tão grande. A uva tá boa e barata. Não sei se todo mundo concorda comigo. Mas agora inventaram uma uva deliciosa, que não tem nem caroço, boa e barata. A gente pode comer ou ela é muito calórica? A uva, ela também é uma fruta que tem mais açúcar. Como que a gente percebe isso, Cláudia? Através do paladar mesmo. As mais docinhas são as que têm mais açúcar. Então, a uva, a manga, a banana, a melancia. Isso significa que você não possa comer? Não, mas que você tem que comer com equilíbrio em poucas quantidades. Puxa vida, justo aquilo que é mais gostoso a gente tem que comer com equilíbrio. Que judiação. E uma outra dúvida que eu quero tirar é o seguinte, é verdade que antes da gente fazer exercício físico é melhor evitar a fruta logo juntinho assim? Ou não? Depende, porque, por exemplo, as pessoas que fazem musculação, pegam bastante carga, precisa de energia, é legal ela comer, por exemplo, uma banana. Então, vai depender do objetivo de cada um. Tá. Tem gente, por exemplo, Cláudia, que se sente bem treinando em jejum. Tem gente que não. Mas é muito geral, assim, pra gente falar, não come fruta antes. Depende, você pode também associar uma fibra junto para retardar mais a absorção e você ficar com energia por mais tempo. Do que ter aquela absorção rápida, logo mais você já fica indisposta. Perfeito. Eu amei, aprendi um monte sobre frutas, gostei muito de te receber aqui mesmo que via Skype. Adriana, obrigada. Uma ótima tarde para você e até a próxima, tá bom? Obrigada, Cláudia. Até mais. Eu que agradeço, tchau, tchau. gente. Adriane Marcon, grava, pode entrar no Insta dela, é nutri.adriane Marcon e o WhatsApp é o 11 98601 5903. É bom a gente falar sobre alimentação, né?